Beleza. Então, vamos dar início agora à apresentação do TG1, do Adilson Rogério Salesma. E a gente tem aqui na banca eu, como presidente da banca, né? Também sou o orientador, e o Thiago Felipe de Medeiros. Adilson, você tem 20 minutos para apresentação e depois a gente vai passar para uma fase de arguição aqui com a banca. Então, pode começar. Certo. Bom dia a todos. O meu nome é Adson Rogério Sams, né? Estamos aqui para o trabalho de graduação 1, TG1. O título é Reinforcement Learning Applied to RoboCup Small Size League, né? O orientador é o professor Dr. Marcos Máximo. Nós vamos passar pelo seguinte roteiro, né? Começar com uma breve introdução, uma contextualização do problema, do domínio, alguns objetivos do nosso trabalho, uma revisão da literatura, alguns trabalhos similares que seguem por esse caminho, né? Essa abordagem. Em seguida, uma muito breve revisão teórica, né, sobre redes neurais e aprendizado por reforço, e a metodologia da nossa pesquisa, alguns resultados parciais que obtivemos e as conclusões. Então, dando uma contextualização do domínio, né, a RoboCup é uma iniciativa científica internacional com o objetivo de avançar o estado da arte robótica. Né. O Small Size League é uma categoria da RoboCup que tem equipes de 11 a 6 robôs omnidirecionais que competem entre si, isso depende da divisão. Né. E o foco desse trabalho é o algoritmo de tomada de decisão em si. Né. Aqui na direita nós temos um exemplo de uma ilustração do sistema mecânico do robô GLaDOS, que é um dos robôs atualmente da Android, né? E eu destaco 3 componentes, né? Que é o tipper, que ele é tipo um pistão que bate embaixo da bola e é responsável por fazer esse chute vertical. O kicker, que é responsável pelo chute horizontal. E esse dribbler, que é tipo um rolo que gira no sentido contrário e prende a bola junto ao corpo do robô, né? Esses componentes vão ser mais importantes depois, né? Por isso que eu destaco agora. Certo. O foco desse trabalho é o algoritmo de tomada de decisão em si, né? Atualmente, como é que ele é implementado, né? Como é resolvido na Android? É utilizado o Behavior Trees, né? Árvore de decisão, que é uma estrutura em árvore, né? De como você codifica um conjunto de ações que você pretende executar, né? Então, nós temos esse exemplo aqui foi tirado do próprio código, né? Um exemplo bem simples, que nós temos uma classe Attacker Tree, que ela é responsável por todo esse behavior, esse comportamento aqui, né? E ele executa sequencialmente primeiro esse check para ver se esse ataque deve ocorrer. Se esse ataque deve ocorrer, ele executa sequencialmente esses 2 outros behaviors aqui, né? Internamente, cada um desses behaviors, eles codifica esse comportamento, né? Por exemplo, aim to go é quando você vai em direção à bola e mirando no gol, né? Esses comportamentos, eles são codificados atualmente, né? Usando técnicas de controle clássico que a gente vê em AS10 e bastante heurísticas, né? Bom, os objetivos do nosso trabalho, fazendo uma abordagem top-down, né? Primeiro, a área de pesquisa, que é o planejamento das ações do robô, né? O problema de pesquisa a ser considerado, que é como melhorar o algoritmo de tomada de decisão, né? 3 aspectos a se considerar. A eficiência dos comportamentos, né? A flexibilidade para criar novos comportamentos e a supervisão humana no processo. E, finalmente, a proposta, precisamente, né? É substituir as técnicas de controle clássico e heurísticas, como eu tinha comentado, atualmente utilizadas na codificação dos comportamentos, por políticas aprendidas, usando técnicas de aprendizado por reforço, né? Aqui eu enfatizo essa palavra codificação, né? Porque o nosso trabalho ele não vai planejar as ações em si, né? Essa sequência de ações já está planejada, a gente simplesmente vai trocar essa forma de codificação, que atualmente é feito em código, né? Por uma técnica aprendida usando aprendizado por reforço, né? Essa abordagem, ela tem alguns outros pesquisadores já exploraram essa abordagem, né? Eu cito aqui esses 3 em outros domínios, né? Primeiramente, o MOS 2017 e o MEL 2018 fizeram TGs aqui no ITO, né? No qual eles aplicaram o PPO, que é o Proximal Policy Optimization, ao Soccer 3D, né? Que é uma outra categoria da RoboCup. E também Medeiros em 2019, um TG aqui do ITO, também aplicou o PPO a uma outra categoria, que é o VSS, Very Small Size Soccer, né? Que é uma categoria bastante similar, inclusive, com o nosso SSL. Mas eu destaco esse trabalho aqui, do Schwab, Tsu e Veloso, de 2019, em que eles aplicaram um outro algoritmo de aprendizado por reforço, que é o Deep Deterministic Policy Gradient, DTPG, para 2 tarefas em particular do SSL, né? Que é o Go to Ball, que é você ir em direção à bola, e o Aim to and Shoot Skill, em que você, sob a posse da bola, você se posiciona em direção ao gol e chuta, né? Esse trabalho aqui, ele é bastante... a gente vai se basear nele para fazer essa pesquisa, né? E existem algumas diferenças, né? Primeiramente, a mais destacante é o algoritmo a ser utilizado. Nós vamos usar o PPO e o SAC, né? Software Actor Critic. E as skills vão ser parecidas com essas aqui, né? E a gente também pretende testar diferentes camadas de abstração, né? No nosso controle aprendido, né?
Bom, agora nós passamos por uma breve, muito breve revisão teórica. Primeiramente, redes neurais, né, que vão ser utilizadas como aproximador de função para o nosso trabalho, e o aprendizado por reforço em si, né? Bom, redes neurais têm diversas formas, né, diversas divisões. Eu apresento aqui uma visão mais matemática, em que nós temos um vetor um conjunto, um vetor de variáveis de entrada, né? Esse aqui é uma unidade mínima de uma rede neural, um neurônio, né? E esses valores de entrada eles são ponderados usando uma combinação linear, né, com esses pesos referentes a cada um desses neurônios, né? Esse valor de entrada ele é passado por uma função de ativação não linear e esse valor de saída é enviado para os outros neurônios, né? O neurônio em si ele não possui uma capacidade de representação muito grande, mas o grande trunfo das redes neurais é quando nós combinamos diferentes neurônios, né? Eu cito aqui duas camadas diferentes, duas formas diferentes de fazer essa combinação, né? A forma mais tradicional, que é Multilayer Perceptrons, MLP, que você alinha eles em camada, e a entrada, o sinal, ele vem da esquerda para a direita aqui, né? Ele passa por um neurônio e vai para outra camada, né? Para os outros neurônios. Existe uma outra forma de combinar os neurônios, digamos, que são redes recorrentes em que você tem uma retroalimentação, né? A saída de uma das camadas pode ser usada como entrada para outras camadas, né? Essa aqui é uma versão mais simples, ela é mais fácil de treinar, isso é reportado na literatura, mas a versão com as redes recorrentes, né, elas possuem uma capacidade de representação maior, apesar de serem mais difíceis de treinar. Isso aqui pode ser particularmente interessante para o nosso problema, porque elas são capazes de aprender uma representação interna de estados que não estão sendo diretamente observados, né, se nosso problema não for completamente observável. Agora eu passo para aprendizado por reforço, também uma visão bem superficial, né? Essa figura 6 aqui, ela ilustra muito bem a modelagem que é usada no aprendizado por reforço, né? Nós temos dois componentes, o agente e o environment, o ambiente, né? O mundo com o qual o agente atua, né? Se comunica. E o objetivo do agente é aprender esse mapeamento de um estado, quais ações que eu tenho que tomar naquele instante, naquele estado, né? Esse mapeamento de estado em ações, né, é justamente a política. Então, um agente que está no estado ST, ele executa uma ação AT, essa ação AT, ela vai surtir algum efeito no mundo, que vai produzir uma transição de estados do estado ST para um outro estado ST mais um, né? Essa transição, tipicamente, ela é estocástica, né? Não determinística. E nesse novo estado ST mais um, a tarefa do agente é descobrir a próxima ação AST mais um e assim por diante, né? E em cada uma dessas transições de ST para ST mais um, o agente ele é recompensado com um reward, né? E justamente o objetivo do aprendizado por reforço é maximizar a esperança do retorno, né? O que é o retorno? Seria o somatório das recompensas futuras acumuladas em um episódio, né? Esse episódio também pode ser, esse T pode ter infinito, né? Pode ser uma tarefa continuada. Então, o objetivo dele é justamente acumular as recompensas que ele vai obter ao longo dessa tarefa. Para isso, nós temos que definir um outro conceito, né? Que é a função valor, que ela vai te dar a esperança do retorno, dado que você está em um determinado estado S atualmente, né? Atualmente no ST, você está no estado S, e qual é a esperança dos retornos dado que você vai seguir essa política PINA, desse instante em diante, né? É justamente aqui que a gente vai usar redes neurais, né? As redes neurais vão funcionar como aproximadores para essa função aqui, né? Então, o objetivo da gente, reescrevendo, né, como eu tinha dito, era maximizar a esperança do retorno, né? Agora, usando o conceito de função-valor, né? É justamente obter a política π, é a probabilidade de você tomar essa ação A essa ação AT nesse A, né? Dado que você está atualmente no instante S, no instante atual você está no estado S, né? E é justamente obter essa política π que vai maximizar a função valor, né? Para todos os estados, né? Assim você consegue agir otimamente, né? Nessa figura 7 aqui, nós temos um argumento geométrico para um algoritmo que é de interação de política, que é um algoritmo bem primitivo, né? Os outros algoritmos, eles cada um vão trazendo layers de complexidade. Então, você tem uma função, um estimador de função, né? V, qualquer, inicializado aleatoriamente, com os seus parâmetros aleatórios, né? E você tem uma política π também inicializada aleatoriamente, né? Nessa seta aqui, você faz com que esse aproximador de função V, ele aprenda a função V de π, né? Essa função valor aqui. Ele aprende essa função aqui, usando o descida de gradiente tradicional de redes neurais, né? Em seguida, a gente age rigorosamente segundo essa função valor aqui, né? Para obter uma política melhor, né? Aprimorar a política que a gente atualmente tem, né? Dado que a gente aprimorou essa política, a gente, de novo, aproxima, né? Aproxima o V dessa função V de π, né? E esse algoritmo, ele se repete até que essas duas entidades aqui, eles convergem para a função a seu valor ótimo, né, e uma política ótima. Isso aqui é uma breve introdução ao aprendizado por reforço, né, que a gente pode
dar o luxo de explicar nesse momento, né? Mas eu vou seguir agora com a apresentação. Agora, passar exatamente no foco do nosso trabalho, né? Que é a metodologia que vai ser aplicada para atingir aqueles objetivos já especificados e os resultados previamente que a gente obteve, né? E a conclusão por si. Bom, com relação à metodologia, foi produzida, né, a seguinte configuração de treinamento, são 3 componentes principais, né? Um componente de aprendizado, um agente em si e o simulador, né? Então, vamos explicar cada uma dessas iterações aqui, né? O componente de aprendizado, ele é responsável por gerar essas ações que vão ser tomadas no instante K, né? Essas ações vão ser passadas pelo agente, o agente vai pegar essas ações e vai traduzir para os comandos que vão ser efetivamente enviados, né, para os robôs. Então, nós podemos perceber que esse componente aqui de aprendizado, ele está no mais alto nível, né? E esse componente do simulador, ele está no nível mais baixo. O simulador, ele vai receber esses comandos, vai executar, ele internamente tem uma simulação da física, né? Ele usa uma biblioteca chamada ODE, ele faz essa simulação física e ele executa a transição de estados que eu tinha comentado do instante K para o estado K mais 1, né? O SSL, no campo real, né, ele tem 4 câmeras em cima deles que vão tirar imagens do campo. E essas imagens que são enviadas são processadas e são enviadas para o agente. E a partir dessas imagens é que ele obtém as informações do mundo, né? Ele consegue fazer a estimação do universo, das variáveis de interesse, né? Da posição dos robôs, por exemplo, e velocidades. Então, o simulador, a gente não está no campo real, né? Mas o simulador, ele vai fazer esse processo, ele vai gerar as imagens, e vai processá-las e vai enviar para o agente, né? Então, o agente vai receber essas 4 imagens, a partir dessas 4 imagens, ele pode atualizar a sua visão do mundo, né? E traduzir para uma linguagem mais alto nível que vai ser enviada para o componente de aprendizado, né? Que é esse estado de K mais 1, que é a transição de estados, né? E o reward que foi definido nessa tarefa de aprendizado, né? Então, o componente de alto nível, né, com relação a ele, a gente só se interessa nas ações que vão ser comandadas e na transição que vai ser executada, né, do estado no instante K para o instante K mais 1 e o reward respectivo, né. Isso aqui, no código, né, ele tem que respeitar uma biblioteca que é do OpenAI, que é chamada DIM, né, que é uma interface DIM para ambientes, né. Então, você justamente passa a ação no método que está definido no código, e ele te retorna o novo estado, né, reward. Isso aqui é justamente a interface, né, do próprio aprendizado por reforço, como a gente já viu, né. Então, essa aqui é a configuração de treinamento. Para aprendizado, vamos usar o Stable Baselines, que é uma biblioteca de algoritmos de aprendizado por reforço, né, em Python. Aqui nós temos o agente, que utiliza principalmente o código já implementado no Android, em C++, né, e para o simulador a gente usou o GRSim, que é um simulador bastante consagrado na comunidade do SSL. Né? Com relação à modelagem do nosso problema, né, primeiramente o espaço de estados. Para cada robô aliado ao oponente, né, nós temos as posições x, y, e também temos a orientação, porque o robô ele é simétrico, ele tem uma frente, ele está apontado para o lugar, então a gente precisa representar isso, né? E nós temos também as velocidades associadas, x ponto, y ponto e θ ponto, né? Essas aqui são as restrições do próprio campo, de 9 por 6 metros, e essas aqui são restrições físicas do robô, né, que estão relacionadas ao motor que está sendo utilizado, né. Nós também temos que modelar a bola, né, então posição x, y, sua velocidade x ponto, y ponto, né. Com relação ao espaço de estados, nós temos algumas opções, né. Como eu falei, existem diferentes níveis de abstração, né. Então, por exemplo, nós podemos usar um controlador de linha. Por meio do controlador de linha, a gente pode simplesmente passar a posição desejada, né, x, y e a orientação desejada. Ele internamente vai utilizar técnicas de controle clássico, né, para chegar até lá, chegar nesse estado objetivo, né. Ou a gente pode usar diretamente o que o hardware nos fornece, né, que é os comandos diretos, que são as velocidades x, y e θ ponto, né, que vão ser comandados para os motores que vão ser traduzidos em torques nas rodinhas, né, que é o que é a camada mais baixa de abstração, né, que o hardware fornece. Nós temos também algumas variáveis extras que a gente pode modelar ou não, dependendo da tarefa, né? Ou seja, como eu tinha comentado, o dribbler, o kicker, o tipper, né? Isso aqui, usualmente, a gente pode modelar como variáveis binárias, né? Ou seja, ligado e desligado. A gente não precisa se ocupar, por exemplo, com a velocidade angular que vai ser comandada por dribbler, né? Algumas considerações finais com relação ao treinamento, né? Primeiro, nós vamos usar algoritmos implementados Stable Baselines, que é aquela biblioteca do OpenAI que eu tinha comentado em Python lá, que tem alguns algoritmos. Particularmente, eu pensei em utilizar o PPO e o SAC, né?
Vamos testar diferentes níveis de abstração, como eu tinha comentado. O comando direto seria o nível de abstração mais baixo. Nós temos o controlador de linha, e eu também penso em combinar o controlador de linha justamente com o planejamento de trajetória, né? Esse aqui é o nível de abstração mais alto. O objetivo desse teste aqui é avaliar, né, esse trade-off que existe. O comando direto, ele é o mais baixo nível, né? Ou seja, ele deve ser mais, supõe-se que ele seja mais difícil de ser treinado, mas ao mesmo tempo ele é que permite maior eficácia nos comportamentos aprendidos, né? Em comparação ao controlador de linha com o planejamento de trajetória, ele é o que tem o nível mais alto, ou seja, supõe-se que ele seja mais fácil de ser treinado, né? Mas, mas a eficiência do comportamento aprendido promete ser baixa, né? Então precisamos avaliar esse trade-off aqui, né? E para esse trabalho vamos focar em comportamento simples, né? O advance to ball, que é você ir em direção à bola e chegar o mais rápido possível. E o aim to goal, que é enquanto você está sob posse da bola, né? Ela está no seu dribbler, você mira no gol e chuta para marcar, né? Agora eu vou apresentar alguns resultados provisórios já obtidos com esse trabalho, né? Primeiramente, essa figura aqui, o treinamento, esses 3 componentes aqui, eles já foram implementados e a gente já fez os primeiros treinamentos, né? Esse aqui foi um resultado provisório, né? Ele ainda precisa ser melhorado, né? Mas aqui, nesse gráfico aqui, nós temos um treinamento. Em azul é a curva do saque, né? E em vermelho é a curva do PPO, né? Nesse treinamento aqui, né? O PPO a gente fez uma breve pesquisa de hiperparâmetros, né? Busca de hiperparâmetros. Ele obviamente ainda pode ser melhorado, né? E o saque, por incrível que pareça, foram os parâmetros default, né? Do OpenAI, do Stable Baselines, né? Aqui nesse gráfico nós podemos ver que o PPO ele começa com uma... Isso aqui é a recompensa por episódio, né? Ele começa com uma recompensa baixa aqui, ele rapidamente sobe, mas ele atinge um mínimo local e fica preso nesse mínimo local ao longo de todo o treinamento, né? Já o saque, né? Ele começa num valor aqui, né? Aleatoriamente. No início, ele performa pior do que o PPO, né? Mas gradativamente, a recompensa vai aumentando, né? Ele consegue explorar melhor o espaço de estados, ele atinge ele consegue descobrir e aprender uma política interessante, né? Mas subitamente aqui a performance dele cai, isso aqui ainda precisa ser avaliado, né? Eu acredito que seja algum erro de implementação, algum valor mal definido que deu algum null ou infinito. Esse comportamento aqui do saque, ele é bastante interessante, né? Porque na própria modelagem do saque, ele acrescenta um termo de entropia, né, na formulação do problema de aprendizado por reforço, né? Então, além da recompensa que a gente tem na transição, a gente também tem um termo relacionado à entropia daquele estado para o qual a gente vai, né? E segundo o paper do Sack, né, isso garante maior exploração do espaço de estados, né? Então, podemos perceber aqui que ele conseguiu como se ele tivesse fugido desse mínimo local aqui, né? E gradativamente ele aumentou sua performance. Isso aqui é um resultado inicial, né? Mas é um bom indicativo para o uso do saque, né? Ele tem alguns problemas com relação ao PPO, né? Particularmente a implementação do Stable Baselines e a não permite paralelização. Isso é bem ruim, que se a gente quiser acelerar o aprendizado, né? usar o poder computacional paralelo disponível, né? Mas isso aqui precisa ser avaliado. Também foi usada uma suavização aqui de alfa de 0,99, né? Para obter esses valores mais suaves que podem ser interpretados, né? Agora, por fim, algumas conclusões do nosso trabalho, né? O andamento do projeto, a configuração de treinamento foi implementada e os resultados preliminares parecem promissores, né? A gente precisa fazer ainda uma busca mais extensiva por hiperparâmetros, né, para tunar melhor o PPO, para ele conseguir aprender. Uma coisa que eu me esqueci de comentar é que atualmente não foi medido, né, a recompensa dos behaviors atualmente utilizados, né, codificados, para servir como um threshold, né, para a gente avaliar essa performance. A gente está avaliando a performance do PPO do saque, mas a gente ainda não está avaliando quantitativamente, né, a performance atual para saber se a gente conseguir aprender efetivamente políticas melhores ou não, né. Mas o andamento do projeto, por enquanto, a configuração de treinamento foi implementada e os resultados preliminares parecem promissores, como eu havia mostrado. E a proposta da pesquisa, eu espero ter passado para vocês, que é substituir os comportamentos atuais por políticas aprendidas no aprendizado por reforço, né? E eu também espero ter passado como que a gente vai atingir esse objetivo. Com relação ao plano de atividades, as próximas atividades que vão ser executadas, né? Primeiro, como eu disse, investigar a queda de performance do saque até o final desse mês. Implementar a avaliação dos atuais comportamentos. Isso aqui precisa
envolve também implementação um pouco, né? Mas eu acredito, eu ponho o prazo até o final desse mês, né? Testar diferentes modelagens de algoritmos, como eu mostrei, existem diferentes combinações de abstração, de modelagem do problema de RL e dos algoritmos que estão sendo utilizados. Então, eu botei o prazo maior até agosto. E, por fim, gerar os resultados finais, né? Realizar diferentes execuções do algoritmo para ter alguma relevância estatística, né? Até setembro. E completar o TG até o início de novembro. Para apresentar em novembro. Agora, eu comento alguns trabalhos futuros, né, que não vão ser desenvolvidos nesse TG, né, mas que são extensões naturais da pesquisa aqui desenvolvida, né, que é trabalhar com tarefas mais complexas, né, e isso vai requerer técnicas mais elaboradas. Eu cito aqui três, né, o meta-aprendizado, que é aproveitar o conhecimento de alguns behaviors, imagino que a gente já tem alguns behaviors codificados, a gente precisa aprender novos, né, utilizando, não partindo do zero. Uma abordagem hierárquica, que é aprender separadamente os comportamentos, as folhas, que é o que a gente está fazendo agora, e a sua composição. Isso vai permitir que a gente efetivamente faça o planejamento, né, não só melhore a codificação das ações. Né. E, por fim, considerar o oponente, que isso entra num ramo que é apesar por reforço multiagente, que tem suas próprias particularidades. Né. E, por fim, o objetivo de qualquer trabalho em robótica, a meu ver, é, por fim, transferir os behaviors para os robôs reais. Né? Isso aqui também é uma das áreas de pesquisa de aprendizado por reforço, porque não é uma tarefa trivial. Né? Bom, deu um pouco mais de 20 minutos, mas é isso. Obrigado. Obrigado, Alisson. Na verdade, foi acho que 1 minuto só a mais. Você começou 9:02 e aqui deu 9:23. Beleza. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para o Thiago, para ele poder falar as suas considerações. Beleza. O Anderson mandou bem. Pode deixar o slide, Ah, tá. Então, apesar de eu fosse uma parada que eu sei que é complicada, não é um assunto trivial. Então, apresentar isso em 20 minutos é um feito, assim, eu sei que é difícil. E daí começa a apresentação, manda aquele, pô, você tem 20 minutos para falar e tem que metralhar tudo. Eu sei que é foda. Então, acho que você mandou muito bem. Eu anotei algumas coisas, tanto sobre a apresentação quanto sobre a preview que você mandou pra gente. Que acho que você mandou bem cedo até, impressionante. Eu sei que é um trabalho preliminar, então as primeiras coisinhas assim é mais da apresentação, é mais de ilustração mesmo, assim, tipo, eu sou data Android, trabalho no VSS e conheço um pouco do Small, então quando eu vejo assim você falando, eu já entendo algumas coisas fáceis. Daí imagino que para alguém que nunca viu Small Size, tem essa coisa chata de, pô, ainda tem que explicar o que é Small Size e ilustrar as coisas. Daí, tipo, eu não sei, por exemplo, como é que o Dribbler funciona. Daí eu queria ver um GIF, um vídeo dele agindo ali lá no começo da apresentação, quando você está mostrando, tipo, aquela figura é bem da hora, que tem os pedaços do robô, né? Mas, pô, um vídeo dele funcionando, acho que ia ser bacana. Que daí parece uma coisa meio chatinha, mas como você se dispõe a fazer, usar, né, o Kicker, o Dribbler e o Shipper como parte da ação, né, acho que é bacana ilustrar como eles funcionam. Então, isso é uma coisinha que lá do começo. No slide 10, você tem pouquíssimo tempo para explicar tudo, né? Mas no slide 10 você gastou uns segundos ali explicando sobre RNN, né? Aí, pessoalmente, assim, por mim, pô, dropa tudo isso aí, deixa no máximo ali a MLP, porque é o que você vai usar, né? A RNN, acho que, pelo menos do que eu vi para esse trabalho, você acabou só gastando tempo falando dela, que é muito rápido essa apresentação, então é muito difícil. Para quem está assistindo, se a gente tem um background, a gente vai pegar fácil, mas se fosse uma pessoa que não é da área não sabe muita coisa de inteligência artificial, essa é a hora que ela olhar para o teto e ficar assim, puta, tá, beleza, tem mais rede aí. Então, foco na MLP, que é o que você de fato vai usar. Sobre... pode ser slide 14.
tem essa figura é muito legal. E acho que bem legal também de mostrar no PDF, não sei que você colocou lá. Só que na hora de explicar, né, tipo, ela é legal para entender arquitetura, mas acho que ia ser legal também algumas imagens para ilustrar, que você falou, tem 4 câmeras, pega do campo, daí vai para o computador, processa, acha as coisas. Então, tinha informações importantes nessa figura que você depois falou, né, do Python, vai para a gente que está num processo, depois com o DP lá na protobuf, como é preparado e volta e tal. Mas acho que umas imagens é bem bacana para ilustrar que se tiver um momento que você está falando sem parar no slide, pode ficar cansativo, assim. Então, acho que a imagem ajuda, assim. É isso que eu falei de questão de ilustração. Mas, tipo, eu sei que você teve pouco tempo para fazer, assim, ITA, né? Então, teve o estresse de ter que criar essa apresentação, fazer o documento e, fora, o importante, né, fazer o projeto de fato. Eu sei que é foda. Tá, o que eu anotei aqui? Na apresentação, acabou não falando nada do PPO e do saque. Então, aí, porra, também 20 minutos, né? Não dá para fazer mágica. Mas, comentar isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do slide. No slide 20, acho que também é só a ilustração. Mas, acho que essa ilustração você comentou, né, do resultado preliminar, mas uma coisa que eu acho que ajuda muito, né, e aí é mais a questão prática, é quando você treinar o agente, você tirar um tempo para rodar uns episódios com ele para você ver o que ele está fazendo de fato, assim. Eu tenho um vídeo de do treinamento anterior, esses aqui, né? Que eu mostrei em CT300, mas aqui eu não mostrei por causa do tempo, né? Mas... Sim. Aí, para mim, esses vídeos são as coisas que eu acho que ajudam bastante, assim, pro é uma coisa que eu me arrependo um pouco da minha apresentação do TG, que foi... Eu gastei muito tempo na parte teórica e tal, e aí, pro resultado, eu tinha os vídeos, eu tinha os binários, eu queria mostrar e não deu tempo. Então, a opinião pessoal, daí o Manga é seu orientador, né? Mas a opinião pessoal foca no resultado e mostrar o que aconteceu. Né? E se você tiver que tirar uma parte da coisa teórica, eu recomendo tirar, porque para mim é importante o resultado. Sim. O Alisson, você pode mostrar os vídeos agora, se você quiser. Inclusive, é um truque comum a gente fazer isso. Tipo, me utilizei desse truque várias vezes. Inclusive, no meu doutorado eu fiz isso. Tipo, aproveitar o tempo de arguição para mostrar os videozinhos. Deixa rolando assim. Deixa rolando, assim, faz de conta que tá rolando a discussão ali. Deixa os videozinhos rolando. Pergunta se a pessoa não quer que você mostre alguma coisa do slide, né? Senão você vai dificultar os trabalhos. Mas a parada do vídeo que o Manga falou é usar o tempo, todo o tempo que tiver. Acho que do slide era isso. Tem algumas coisas do... Falei. Geralmente, quando você põe o vídeo, o que acontece é que você ganha tempo a mais da apresentação, porque quem começaria a edição geralmente não fala nada para poder prestar atenção ao vídeo, tá ligado? Então é meio que vira uma extensão da apresentação ali. Usar o tempo. Né? Aí tem algumas coisas do documento. Só vou esperar você setar o vídeo, que eu sei que é difícil prestar atenção. Mas esse vídeo ainda, tipo, o comportamento aprendido não tava muito legal, não. Eu não consegui. Não. Dá pra perceber que não tava legal, mas é alguma coisa. Não. Tipo, nesse estágio do TG, né? Tipo, você mostrar que tem uma coisa acontecendo, acho que é uma parada muito boa, assim. Tipo, nessa teoria, eu já tô aplicando, tem um mínimo de resultado. Tipo, eu já tenho um esqueleto do pipeline das coisas que eu vou fazer, né? Não é só, tipo, tô pensando em fazer essa parada aqui, mas não tenho a menor ideia sobre como é que vai rolar.
O primeiro comentário, acho que posso só comentar com o Manga mesmo, porque acho que você sabe melhor, né? Mas, pelo menos o documento, ele fala, né? O Anderson fala da ação que ele tem interesse que a gente siga, né? Mas acaba não explicando nada de como funcionam os controladores do robô. Daí, não sei até que ponto vale a pena falar do controlador. Ah, tem um controlador de ângulo, sei lá, pelo menos mencionar rapidinho, assim, sei lá, um controlador PD, blá, 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 acabou. Só para deixar um pouco claro de como que a ação vai ser transmitida, vai ser executada no robô, né? Putz, eu não consigo mostrar uma tela. Eu tenho que mostrar a tela inteira e eu tô com, tipo, widescreen, assim. Não entendi qual o problema. É que eu não consigo mostrar a tela do Vídeo. player, né? É. Eu teria que mostrar a tela inteira, só que eu tô com widescreen aqui. Tem problema? Não, acho que não. Não sei. Porque você acha que vai aparecer muito largo? É. Acho que essas horas... Caralho, o cara tem 3 monitores, velho. Cara, Que isso, cara? Pô, aí sim, moleque. Isso aqui tá acelerado, né? Tipo, esse aqui não tô fazendo nada, né? Isso aqui foi depois de treinado. Eu peguei, executei por um tempinho, né? E gravei o vídeo, né? Isso aqui não é durante o treinamento. Né? Aqui eu tava inicializando, tipo, no mesmo local sempre, né? Mas agora eu tô tentando, tipo, inicializar aleatoriamente. Pra, tipo, ele não... Isso aqui foi um que ele conseguiu, né? Daí ele aprende a fazer esse movimento aqui, né? Tipo, uma otimização local. Tá preso nesse comportamento ainda. Mas é isso. Legal. Bacana. Isso é legal, mostrar como é a cara do simulador, né? Que é um ambiente que você vai ficar trabalhando e tal. Beleza. Você descreveu umas opções de ação, né? Daí eu pensei uma, né? Vou falar, sempre bom dar uns brainstorm nessa hora. Mas você tinha, por exemplo, a posição XY desejada e o ângulo desejado com o seguidor de linha, né? E aí, de novo, o mesmo comentário dos controladores, né? Talvez você tenha que explicar o que é um seguidor de linha no trabalho, uma coisa que talvez o Mangue chegue a te cobrar. Mas, e aí a velocidade no X desejada, velocidade no Y desejada e velocidade angular desejada. E aí, uma outra tipo de ação também poderia ser o ângulo-alvo, a velocidade linear que você quer chegar e a velocidade angular que você quer chegar. Né? E acho que não tem como reduzir isso para menos de 3, menos de 3 graus de liberdade. Mas tá aí. Eu acho que você respondeu aqui uma pergunta que eu tinha, que era se dava para acelerar o treinamento no simulador, se tinha que ser em tempo real. Como assim? Se no simulador você tem como acelerar o tempo, se você tem que esperar acontecer em tempo real. Então, isso é o GSim, a princípio, eu expliquei um pouco no TG, né? Mas ele a princípio é em tempo real, né? Daí a gente teve que fazer uma modificação nele para ser acelerado, né? No caso, esse acelerado, na verdade, não tem tempo, né? Ele trabalha sincronamente, né? Então, tipo, se ele receber os pacotes, ele já vai começar a executar, né? Então, tipo, ele trabalha tão rápido quanto possível, né? Eu não cheguei a medir, né, se realmente eu tô acelerando alguma coisa, né? Mas essa é a ideia. No Tipo, ele princípio, trabalha tão rápido quanto possível. Obviamente tem os problemas do DP, né, que, tipo, eu perco o pacote, e daí, às vezes dá um lag, assim, tipo, até estourar o timeout, né, pra reenviar o pacote, né? Isso acontece de vez em quando, mas no geral, assim, pelo que eu vi lá nos logs, ele executa, tipo, certinho. Manda os pacotes e recebe os pacotes e executa. Não tem essa perda de pacote tão frequentemente, né? Legal. Então, a princípio, sim, né? Eu recomendaria se tirar um tempinho, tipo, uns
uma meia hora só para dar essa medida do quão acelerado ele te deixa assim, né? No do VSS, o gargalo é o tempo da simulação mesmo, assim, realmente da ODE, porque eu também não sei até que ponto sem acesso à simulação, mas a ODS, você manda, você diz para ela, né, anda esse DT de tempo aqui. E só que nesse DT, você fala para ela subdividir esse step da simulação. Então, aí, quanto mais você subdivide, melhor fica, mas também fica mais pesado. Daí tem que ver o que é melhor para você. Mas sim, mais fiel, né? E é interessante acelerar porque esses treinamentos são demorados. Né? Eu não sei como é que foi o do Dick, né? Que é o Melo que você citou. Eu usava também o simulador lá do 3D, todo pesadão. Mas no VSS, no meu TG, demorava coisa de tipo 3, 4 horas para treinar um agente. Né? E daí eu treinava um monte em paralelo e pô, era demorando. Beleza, sextou. Se quiser me cortar, você pode cortar, porque eu falo pra cá. Não, manda bala, cara. É bom pegar feedback seu mesmo. Você descreveu duas situações. Tá. Minha preocupação é assim, né? Tipo, olhando o seu trabalho, o que você quer fazer, e lembrando que eu fiz, eu acho que tem um flow assim muito similar. O tempo, né? Você tem 6 meses para terminar, 4 meses, 5 meses para terminar. E você quer fazer muita coisa, eu te falo. Você quer fazer um benchmark de 2 algoritmos, que é uma coisa muito legal. Rapidão. Com 3 níveis de abstração de controle em 2 cenários. É muita coisa. Então, no meu TG, o Luqueciano, que fez parte da banca, ele me falou assim, né? Tipo, acho que você fragmentou demais seu trabalho. E aí você poderia ter feito menos coisas mais intensamente. E aí, naquele momento, eu dava muita razão para ele, porque eu sabia o tanto de trampo que tinha dado, porque é tipo 2 algoritmos, 3 níveis, com 2 sinais da 2, 2, 4. 12 coisinhas que você tem que dar conta. Daí você faz a mesma coisa 12 vezes, toda vez você vai fazer uma coisa. Tipo, consome muito tempo. Aí isso é bem chato, assim, quando você, na prática, né? E daí você, puta, esqueci de tal treinamento deu errado, você vai ter que resimular um pedaço dessas coisas. Daí, eu acho muito interessante esse estudo, né, os 2 algoritmos, controladores diferentes, porque isso aqui ajuda muito na literatura, que é, tipo, se você pega a literatura, você fica com a impressão que os caras são preguiçosos, que é tipo, o cara só fez isso aqui, por quê? E aí, para mim, a resposta é essa, fragmentar o trabalho vai te dar mais trabalho, então, saiba disso e tenha cuidado. Mas achei muito da hora a ideia de comparar o PPO com o saque. Eu não usei o saque na época que eu estava fazendo TG, eu lembro que o saque já existia, mas eu não tinha visto nada de aplicação dele que parecia da hora. Daí o Manga já tinha me aconselhado o PPO, eu vi que, tipo, AlphaGo já existia, funcionava, e eu fiquei, vou usar isso aqui. E mantive, né, isso é uma coisa que é meio foda, que você tem que escolher e ficar com aquilo, assim, tipo, você tem que terminar com aquilo. Aí, como eu falei, né, tipo, fragmentar demais o trabalho, se fosse para escolher, talvez 1 ou 2 coisas para fazer, é difícil, né, mas aí escolheria e manteria até o final. Assim. Ok. Tá. Escreveu mais o cenário de ir para a bola, né, eu imagino que o mirar pro gol vai ser bem parecido de quais os inputs e as ações. Você falou que você quer fazer um limite de 512 time steps, né, no episódio. Sim. Olhando assim, eu acho muito.
No TG eu fiz com 75. E agora 75. e agora no mestrado eu tô fazendo com 100. Eu mudei uma coisinha. Mas meu raciocínio era, tipo, eu queria deixar uma janela de 5 segundos e fazendo as contas deu isso. Mas daí eu vou falar só uma coisa que eu acho que me ajudou em escolher essa quantidade, e eu acho que valeu a pena, que tem o trabalho do Atari lá, não sei se você chegou a ler. Ele agora já tá meio velho até, mas o cara pegou uma CNN para aprender a jogar Atari, né? Pegou vários jogos, ele aprendia olhando os pixels. Uhum. Aí eu imagino que esses 512 timestamps que você fala é rodando 60 FPS, né? É, peraí, eu tenho que ver exatamente porque Uhum. tem dos testes que eu fiz, né? Era a taxa, né, do decision making é diferente da taxa do controle, né? Daí eu não Uhum. sei se esse 512 era usando, tipo, um comando, decision making é seis controles, né? Entendi. Ou não. Eu tenho que ver isso, mas... Tá. Aí o então o paper é meio assim ele faz lá com Atari, e daí o argumento é que entre dois frames rodando a 60 FPS não muda muita coisa. E aí ele tem a ideia de Uhum. fazer uma ação e segurar a ação por alguns frames. Então essa foi a coisa que eu peguei, assim, pô, acho que faz sentido de, tipo, no VSS, se eu fosse treinar 60 FPS entre um time step e outro, um sobre 60 segundos, não muda praticamente nada no ambiente, assim. E aí também não dá tempo da ação acontecer, né? Você pega o controlador, você dá uma coisa desejada, no mundo real você espera ele fazer, né? Mas durante o treinamento você vai dar, tipo, um tempo muito pequeno para ele reagir. Aí isso pode ser ruim. E aí você vê lá, né, como é que funciona o decision making e os controladores para essas taxas. Mas eu acho que faz sentido você segurar um tempo. E aí, tipo, se você segurar, tipo, o dobro de tempo que tá com 512 time steps, você já cai para 256 time steps. Então, você ganha, você tem menos frames para lidar, e isso é mais fácil para o treino. Daí, olhando esse 512, eu pensei nisso, né? Pô, talvez valha a pena tentar fazer isso. Se explicou no documento, só, o único reward, por enquanto, né, a ideia é que o único reward seja quando ele chega na bola, né? Tipo, isso eu não escrevi no documento, né, porque ainda tá mudando, ainda tô ajustando, né? Uhum. Mas realmente eu quero fazer, tipo, recompensas ao longo do treinamento, né, pra ajudar ele a treinar. Então, no caso, por Sim. exemplo, penalizar a distância até a bola, alguma coisa assim. Isso eu já tô fazendo atualmente. É exatamente isso, de tentar dar um rastro para ele seguir, senão dificulta muito o treinamento. Tem uma coisa que. Eu tô usando, tipo, 512 steps do controle, né? Então, realmente, por exemplo, se eu tô fazendo uma taxa de 10 Hz, né, 6 vezes, então isso divide por 6, Legal. mas isso é uma coisa pra tomar atenção mesmo. O, teve um paper que eu li uma vez que eu fiquei intrigado, e aí vou jogar aqui também, mas o cara falava que era interessante dar uma noção de tempo para o agente. E aí eu achei curioso, porque você fixando o 512, que foi o que eu fiz também, você fixa uma janela de tempo para ele agir. Uhum. Se você reparar, né, tipo, se nesses 512 time steps tiver dois momentos que ele olha o mesmo estado, ele vai fazer a mesma coisa, que é o mesmo estado. Então, daí o cara falava essa coisa de, tipo, tenta dar uma noção do quanto tempo passou para ele. E aí agora eu nem lembro se eu fiz isso, acho que eu fiz no TG, que era ter pelo menos uma entrada que ia de 0 a 1, que só dizia o quanto do episódio já teve progresso, assim. E aí
tá aí, essa é a ideia. Assim. Mas o cara mostrava, botava os benchmarks lá e é melhor, eu achei interessante, fiz, mas e aí tô passando a bola, assim, talvez, se tiver tempo, até dar uma olhada. Acho que esse negócio é interessante falar. É tipo uma coisa que eu até já vi também, é que quando você tem tomada de decisão, que tem tempo limitado, né? É tipo coisa com horizonte finito, a decisão ótima, ela realmente é dependente do tempo, tá ligado? É que nem aqueles controladores, se você pegar aqueles controladores de PLQR lá, de controle, né? Se você tem horizonte infinito, aí não depende do tempo. Aí se tem horizonte infinito, depende do tempo. Isso é um negócio que eu já pensei várias vezes assim, na minha vida, e muitas vezes quando a gente faz essas coisas de RL episódico, a gente não põe o tempo lá, mas teoricamente deveria depender. O que eu fico preocupado dessa parada é como depois colocar no deploy, tá ligado? É, Na hora do jogo mesmo, assim. De onde você vai puxar esse tempo? Será que tempo desde a última bola parada? é Isso que eu o, não sei muito bem qual que seria essa referência de tempo no jogo, entendeu? Ou desde o começo do jogo, sei lá, é meio esquisito. pro VSS a gente usa Behavior Tree também, e aí a minha ideia com as coisas que eu fiz no TG, que eu estou fazendo no mestrado, é tentar fazer um behavior extra ali, né, que vai na árvore, e no meu coração eu imagino fazendo, tipo, quando ele é trigado, começa a contar um timer, e Entendi, aí, entendi. então vai ter uma heurística a mais para fazer isso, né, daí, Toda vez que esse nó para de rodar, então, é esse timer zero, e aí toda né, vez que entra nesse nó novamente, o timer reinicia. aí se acabar o timer, daí decide pelo Aham. cenário se reinicia ou se vai para outra coisa e tal. Ou se Ah, pode saturar também, né? Tipo, deixa sim, como sendo o deixa, último tempo, né? sim. Eu não sei como é que o Dick fez, né? Porque o dele não parece. Não lembro se é uma coisa episódica, assim, parece que é uma coisa que era contínua com Aham. ele caminhar É, se, dela. se, se você for pensar esse negócio, né, de ter o tempo não, é porque se você pensar numa tarefa episódica, o jeito de você se comportar, se falta muito tempo ainda para a tarefa acabar ou não, deveria ser diferente, tá ligado? Uhum. Porque assim, se o tempo tiver grande ainda, pô, dá para você ser mais cauteloso e tal. Só que se o tempo tiver curto, pô, você tem que ser extremamente agressivo, né? Porque se você não agir logo, você vai se ferrar. É bem intuitivo, assim, que a decisão ótima depende do tempo mesmo. O, vou ver se eu acho esse paper desse cara do tempo, daí eu te mando lá. É, beleza, você mostrou esses gráficos, né? Só que aí faltou só explicar, né? Qual é o reward, eu vi que estava negativo, qual foi a engenharia para fazer esse. Gerar aqueles gráficos, né? Qual é o episódio, tá? Pô, Os gráficos que você mostrou, só, tipo, faltou só explicar como é que foi construído, né? Tipo, o reward, né? Eu vi que estava negativo, qual era o episódio, né? Qual era a task. Sim, sim. Essa- Certo. Opa. Opa, eu comecei a anotar aqui, não sei se você respondeu a pergunta. Não, acho que. Peraí, me perdi também. Eu tava anotando aqui. O controlador perguntou qual foi a task Ah, tá. e o reward Essa. que você usou naquele gráfico em específico. Sim, sim. Essa task aqui foi o Iatabol, né? Advanced Bot, que eu chamei.
E o reward aqui, eu não especifiquei exatamente esse reward, porque esse aqui era só um resultado preliminar, né? Vai mudar, então eu não queria perder tempo nisso, né? Mas o meu reward realmente era a cada step, né? Eu dou uma penalidade de menos 0,1 para para dar uma informação mais rápida, né? Da, para penalizar o quanto tempo ele vai demorar, né? Porque daí o mínimo seria o menor tempo, né? Porque eu quero que ele chegue mais rápido, né? E além disso, eu dou menos 0,01 exponencial, né? Da distância até a bola. Então por isso que esses dois valores aqui, né? Por isso que tá negativo. Uhum. E se ele alcança de fato se ele alcança a bola, então realmente a execução para, né? E então o ótimo seria a execução mais rápida, ou seja, menos penalidade de um que ele tomou. Mas além disso, eu também tô. Se ele alcança a bola, né? Eu dou uma recompensa positiva para ele de 1 ponto. Beleza. Isso você rodou na sua máquina, né? Ainda tá local. Não tô usando o Aí eu DevCloud, vi, por exemplo. aí eu vi no seu docs lá que você planeja usar o DevCloud, né? Eu recomendo você tentar fazer o setup lá no DevCloud o mais rápido possível, porque pode ser muito chato. Eu não sei se alguém do Small já fez isso antes, no seu conta de ajuda você consegue, assim, tipo, só de saber o que é fazer, porque é um rolê bem chato. Sim. E é um ambiente remoto que você só vai acessar com terminal, não tem nada visual, não tem internet. Então, o que você tem que zipar e mandar e vai ter que rodar lá. E aí, tem várias coisas ruins que pode dar ruim no meio, daí eu recomendo você fazer isso o mais rápido possível, porque tendo esse ambiente, você vai ter disponibilidade de 4 máquinas por vez, e aí você pode mandar para deixar rodando lá, e aí você segue sua vida e fica feliz, porque é muito poder computacional e isso pode ajudar bastante. E deixar isso para cima da hora vai dar muito dor de cabeça. E aí, última coisa é só que o PPO no seu baselines, ele tem duas versões, que ele chama de PPO1 e PPO2, e eles suportam paralelização, os dois. Acho que o PPO2, acho que ele foi feito para ser paralelizado, mas não cheguei Ele, no... ele recomenda que o PPO1, né? Que ele é paralisado usando o MP, né? Uhum, E o 2, ele também é paralisado, mas a ideia dele, pelo que eu vi, acho que é mais para execução usando GPU, né? uhum. Você vai ter acesso a GPU lá no DevCloud, então o PPO2, eu entendo que ele é tipo uma versão melhor, entre aspas, que dão mais manutenção do que o PPO1. Então, eu usei um, que eu já estava usando e não sabia a diferença por dois. E aí depois eu fiz o setup do MPI, porque também o QC não estava usando e ele usou no trabalho dele e eu estava usando de referência, então eu acabei usando um. Então, dá para paralisar, só que aí tem que ver como é que faz isso e ver qual das duas versões fica mais confortável. E eu recomendo usar porque você ganha ainda mais poder computacional. E é isso. Controlador, não ficou muito claro para mim. Você recomenda usar o PPO1 ou o PPO2? Eu entendi que os Ah, dois são os paralelizáveis. dois atualizáveis. É tipo, recomendo você ver qual fica melhor para você, porque Ah, tá, entendi. eu usei um porque quem eu estava vendo de referência usava um, e aí já tinha uns scripts que eu estava aproveitando, mas teoricamente o 2 deveria ser mais fácil de usar para paralelizar, e eu acho que o 2 foi feito para realmente substituir, deixar para lá, assim, tipo, só usar Ah, o sim, 2. entendi. Só mantiveram um lá por compatibilidade mesmo. Uhum. Beleza. Beleza, muito obrigado, Thiago, pelos comentários. Eu tentei anotar tudo aqui que eu pude. Como o tempo já está avançado aqui, eu vou ser super breve. Então, só realmente queria parabenizar o Alisson pela apresentação, realmente uma ótima apresentação, principalmente considerando os 20 minutos, né? Realmente é bem difícil balancear, como o Thiago falou, realmente o mais importante é apresentar resultados, e você conseguiu ser bem-sucedido em apresentar a sua modelagem, os resultados, apesar do tempo curto, e realmente ficou faltando bastante da parte de fundamentação teórica, mas paciência, né? 20 minutos é o que dá para fazer.
O texto também está muito bom, o que está escrito lá já está realmente com bastante qualidade, o inglês está muito bom, está bem claro de seguir. Claro que tem detalhes para arrumar, como sempre vai ter. E tem partes que precisa completar para o TG2, né? Mas isso aí realmente é mais a questão de tempo mesmo, né? Realmente, acho que você deve ser um dos primeiros a apresentar, né? Se não o primeiro, eu não lembro mais da planilha lá. Acho que eu sou o primeiro. Você é o primeiro, né? Então, assim, tranquilo, até o dia 25 tem bastante tempo para poder incrementar a parte de fundamentação teórica. Mas isso é realmente questão de tempo mesmo para conseguir fazer. E aí, completar para o TG2, mas sem problemas. E interessante também, você está trabalhando com um tema que é bem moderno, né, bem relevante, e isso, com certeza, é algo bem interessante a estar se fazendo. Eu anotei uns comentários aqui sobre a apresentação, mas é mais bobagem, aí depois eu te passo o papel aqui, e eu Eu acho também que é anotei aqui. isso. Acho que é isso. As questões do Thiago eu também anotei aqui o máximo que eu pude. Tem um vídeo também, né, que dá para poder mostrar, ou dá para poder ver depois. E aí é só ir arrumando essas coisinhas mesmo. E realmente essa questão que o controlador falou, né, é um negócio que eu também fico me preocupando. Assim, com todos os trabalhos eu fico me preocupando, porque acho que muitas vezes eu vou dando ideias, mas assim, as ideias que eu tô dando é só mesmo para você pensar, senão necessariamente você vai fazer, tá ligado? E aí quando eu começo a abrir demais, eu começo a ficar preocupado, eu fico, meu Deus do céu, cara, esse negócio não vai dar tempo, assim. Então, realmente, isso é algo bem importante a se pensar, tá? Eu sei que às vezes é difícil decidir, às vezes você fica meio com um pouco atrás da orelha, mas, pô, eu não vou ter testado todas as possibilidades. Como é que eu vou saber se o que eu fiz é o melhor mesmo, assim? Como é que eu vou... Ou às vezes você fica pensando, pô, essa task é muito besta. Tipo, pô, outra task é muito mais legal, essa aqui é besta, só tô fazendo mesmo de warm-up, eu queria fazer a outra, que é muito mais difícil. Só que assim, o tempo é limitado, né? E esse negócio do combinatório que o Thiago falou também é super importante, assim, tipo, tomar cuidado com o combinatório das coisas, porque senão daqui a pouco tudo que você for fazer, você tem que rodar 6 vezes, 12 vezes, entendeu? Aí você pode achar um bugzinho lá e fala, putz, tinha um bugzinho aqui, inferno, você tem que rodar, tipo, 12 caras de novo, tá ligado? Porque o bugzinho afeta todo mundo. Ou então, tipo, sei lá, fiz os gráficos, a banca reclamou que um eixo do gráfico lá não estava do jeito que você queria, isso aí também é bem importante, tá? Guarda os dados do que você for gerando, assim, porque é muito comum o pessoal de banca encher o saco com alguma coisa no seu gráfico e aí você tem que replotar os gráficos de novo. Aí você tem que rodar tudo de novo para isso. Pode ser bem trabalhoso, beleza? Mas assim, tipo, essas coisas acabam ficando chato, entendeu? Porque a banca fala, não, mas olha só, isso aqui que você fez, sei lá, não, você precisava rodar com mais coisas para ter mais confiança estatística. Mas, putz, você tem que rodar 12 caras do jeito que pediram aqui, de novo, para plotar os gráficos de novo, isso vai demorar 4 dias, só que eu tenho que entregar a versão final do TG daqui a 2 dias. Pô, não vai rolar, entendeu? Essas coisas é bom tomar cuidado mesmo para não abrir muitas possibilidades, porque começa a incomodar muito, assim. Porque tudo que você tem que dar manutenção, você dá manutenção em vários caras ao mesmo tempo. Beleza, eu acho que o restante eu concordo bastante com as coisas que o Thiago falou. Deixa eu ver se tem algum ponto que é mais em dúvida aqui. Eu acho que é isso mesmo. E eu concordo, assim, tem algumas coisas que você acabou não escrevendo no TG, porque está preliminar ainda, mas eu acho que é bom escrever, sabe? Assim, não precisa realmente cancerizar a explicação agora, porque está preliminar, mas pelo menos coloca lá de forma seca, só para poder ficar, entendeu? Só para constar. E aí no TG2 realmente você faz direitinho. Ok. Beleza? Tipo assim, a reward joga a fórmula lá, só para você se lembrar depois do que era a fórmula do reward. Mas assim, sem muita preocupação de explicar por que você botou cada termo e tal, porque realmente vai mudar, né? Provavelmente vai mudar muita coisa. Então não precisa gastar muito tempo. Beleza, gente, eu acho que é isso. Gostaria de agradecer a participação aí do Thiago, por ter participado aqui. E aí eu vou montar a ata, porque agora, antigamente tinha uma ata toda formal e tal, que eu acho que o Thiago lembra, né? Só que agora é um Google Formzão. Se quiser, eu posso até mostrar o Google Formzão aqui, né? Deixa eu parar de gravar, vamos mostrar o Google Formzão. Uma ata bem tradicional, tipo Death Note Cara, gigante. cara,